Boa noite para você que está entrando, boa noite para as mães que estão começando aí a chegar na live. Hoje é um momento muito especial, recebo uma convidada muito especial, é a Fabi Cruz, por incrível que pareça, tem o mesmo sobrenome, não somos parentes, e ela aí me encontrou e eu a encontrei, e nós estamos aí juntinhas, tá? Fabi tá entrando, já vou enviar o convite, né? Peraí. Não tá querendo ir? Já foi, tá? Foi, Fabi, o convite você recebeu, né? Boa noite, um prazer estar aqui com você, estou muito contente. Que bom, eu também. É. Então, Fabi, nesse primeiro momento que a gente entra, a gente pode ir chamando as mães amigas, tá? Dá um tempinho, 5 minutos, a gente pode ir conversando, é, trivialidades, coisas de mãe, né? E aí a gente vai Eu aí. vou mandar aí para algumas mães aí, amigas aí, vamos misturar aí. Vamos sim, eu vou enviar também. Você que está entrando na live, envia também para suas mães amigas, né? É só colocar o dedo no aviãozinho, aí já vai aparecer aí os seus contatos e você envia para suas mães amigas, porque eu digo que essa live, gente, ela não só salva uma mãe, ela salva uma família. E não é uma família de 3, nem de 5. Quantas pessoas tem numa família? Numa família? 50, 100? Né? Porque nós estamos falando de energia, do quanto é importante uma mãe mudar sua forma de sentir em relação aos filhos, de se sentir culpada, de se sentir ressentida, magoada, sabe? Essa salada de sentimentos faz com que a família fique andando em círculo. Quanto mais a mãe se sentir deslocada, achar que não está fazendo direito, que está devendo, que não é a melhor mãe que a família poderia ter, quanto mais a mãe se sente assim, mais a bola de neve cresce, tá? E eu ainda tô enviando aqui, Fabi, quer falar alguma coisa? Fique à vontade, hein? Eu acho que essa conexão entre nós é muito importante, né? Porque o meu foco é restauração de relacionamento, mas 90% dos relacionamentos que têm filhos, as mães têm problema com filhos. Porque, na verdade, criar filho não vem com manual de instrução. E restaurar relacionamento também não. Então, estamos no caminho certo. Você tem o manual do filho, eu tenho o manual da restauração. Então, casam certinho. Estamos sim, né? Então é isso, gente. Filho não vem com manual de instrução. Se viesse, por exemplo, né? Olha, eu vou já pegar esse gancho aí da Fabi, que é o seguinte: quando nós medicamos, quando a gente aceita a medicação, como o Brasil é o maior, depois dos Estados Unidos, ele é o segundo maior consumidor da Ritalina, do metilfenidato, que é próprio para TDAH, tá? Então, quando a gente aceita isso, quer dizer que todo mundo é igual e não existe manual de instrução, tá? Não existe tratar as crianças com o mesmo medicamento, porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Cada conflito, a Fabi sabe, né? E ela vai nos explicar aí também sobre os conflitos geralmente, né? Tem um tipo de conflito, por exemplo, eu tenho recebido muitas crianças muito jovens, né? Tá saindo o áudio da Fabi? Tá, eu vou ver cadê o meu fone, que eu não separei ele, mas ele deve estar jogado aqui em algum lugar, né? Quando eu coloco o fone, aí dá uma melhorada. Eu não sei como fazer isso. Peraí. Então, eu vou olhar se o fone tá aqui. Ixi, não tá. Deixa eu ver que tá aqui na gaveta, então. Eu devia ter separado ele. Será que o Gente, problema tá aqui? Você tá falando do áudio? Você tá falando do áudio ou dos conflitos familiares, Fabi?
agora eu coloquei um fone. E aí? Veja bem, upgrade de saúde. Ficou melhor, gente? Eu não tô achando meu fone aqui, deve estar lá no quarto. Tá melhor? Vai avisando pra nós. Fabi, fala aí um pouquinho mais pra gente ver. Deixa eu entrar. Bom, ajeitei um fone aqui, vamos ver se o fone fica melhor. Eu tô achando que abafou um pouco a sua voz agora. Não sei como é que tá o pessoal aí. Pessoal, fala pra nós. Pra mim tava super ok a sua voz. Eu já vou colocar o fone pra ver. Cadê a moça que falou? Adriana, é Adriana? Adri o quê? Que falou? É a Adriana. É a É a Adriana. Adriana. Será que melhorou agora? Marinha ainda tá dando eco, tá vendo? Quando eu ponho, o anfitrião põe, às vezes fica melhor. Vamos ver. Porque talvez o negocinho que ele tava aqui encaixado no celular tava bem no lugar onde sai o som. Pode ser também. Porque antes eu tava escutando eu com água, agora eu não tô Acho que é escutando isso. mais. Fala aí, Fabi, por favor. Ainda tá dando retorno na voz? Eu achei que agora eu fiquei mais baixa, mas eu acho que agora resolveu. O que vocês acham? Você tirou o seu fone? Agora eu tirei o fone, mas eu tava. O telefone tá num pedestalzinho e o fone é embaixo, né? Então eu acho que ele tava tampando o som, né? Então eu acho que agora deu certo. Será que deu certo? Meninas, deu certo aí? Então, tá vendo? Tá Quando travando? eu ponho, aí às vezes dá uma melhorada, tá? Então eu coloquei o fone. Eu acho que agora ficou bom. O que vocês acham? Eu acho que agora tá gostando. Não estamos escutando eco? Pessoal, dá um help aí pra nós. Dá pra escutar? Tá dando pra escutar? Que maravilha. Então, gente, entrando na live, envia essa live para as mães amigas, né? Tá, agora tá ótimo. Ai, que bom. Então, quando eu ponho, às vezes, aí melhora para o convidado, tá? Para a convidada, no caso. Tá, então, envia essa live para as mães amigas, né? E eu vou apresentar a Fabi, dizer que ela é uma querida, arrasa mesmo, né? Já estamos arrasando. Né? Sua imagem, ok. Muito obrigada, Ana. Então, Fabi, mentora, Fabi, você gosta? Eu fiquei pensando, né? Mentora, coach, o que você gosta de ser chamada aí, né? Terapeuta, o que você sente em relação a esse título? Eu não vi, por isso que eu tô te perguntando. Olha, na verdade, eu quero que o meu cliente, meu paciente se sinta bem. Do que ele quiser me chamar, tá tudo certo. Ele desenvolvendo aí no relacionamento, dando tudo certo, para mim tá tudo certo. Eu me adequo ao que ele preferir. Para mim, tá tudo bem. Título não leva a nada, o que leva é o nosso conteúdo, o que leva é o que nós conseguimos trazer para o nosso cliente, é o resultado que eles têm, né? Então, acho que isso é o mais importante. Título não... Eu estava vendo uma reportagem essa semana falando que os advogados e os médicos são chamados de doutor. E outros discutindo que doutor é que tem doutorado. Mas eu estava vendo no dicionário que o doutor é quem tem o dom de ensinar, quem sabe mais que o outro. E ele também pode ser denominado um doutor. Então, a titularidade não vale nada, o que vale é o conteúdo, né? Você prefere o quê? Como você gosta de ser chamada? Eu sou psicoterapeuta, tá? Por quê? A diferença de psicoterapeuta para psicóloga. No caso, como eu tenho a base, a hipnose e a PNL, eu geralmente vou na raiz do problema, né? Sendo que o psicólogo, no caso, fica ali no raso, né? Porque isso é tradicional, da medicina tradicional, né? Atuar ali no consciente, buscar entender, né, o que está se passando no momento atual. Eu faço um histórico da trajetória de vida, das experiências dessa pessoa para poder identificar por que ela está projetando o passado dela hoje no presente dela. Tá? Sim, sim.
E ó, Então, a diferença... várias perguntas aí no meu direct. No final, eu queria abrir aí uma meia horinha de perguntas. Eu vou te fazer a que as minhas clientes ou pacientes fizeram. E elas vão estar aqui também. Aí a pergunta já vai ser para elas. Que é assim, no meu caso, como a rede social é muito assim, elas não gostam de se expor. Porque, na verdade, a rede social, para muita gente, é uma maquiagem, né? Então, elas não querem lá postar na rede social que tá tudo ruim, que o casamento tá ruim, que o negócio tá feio. Então, elas gostam de viver no anonimato. Como eu já sei disso, eu deixei aberto lá e chegaram algumas perguntas. E no final eu vou fazer, porque aí elas já escutam também e fica tudo certo. Ok. Então, Sidoca, que bom. Ah, a Cida está aqui, sua prima, a Cida, né? E, pessoal, olha, eu vou tirar os comentários, tá? A Ana falou, né, para você se posicionar, Fabio, para facilitar, para as pessoas saberem quem é você e o que você faz, tá? Então vamos lá. Bom, eu tenho várias formações, eu sou analista comportamental, eu sou coach, palestrante, trabalhei na área comercial há mais de 20 anos, então eu lido com pessoas normal. Lidar com pessoas é meu habitual. Mas eu me formei em terapeuta, especialista de relacionamento, mas o relacionamento é uma coisa que você tem vários âmbitos, né? Tem filhos, que é o seu caso, tem o luto, tem as solteiras, aquelas do dedo podre. Então, tem várias coisas que eu poderia trabalhar, mas eu me especializei em restauração de casamento, porque eu ainda sou isso de mim. Eu sou da família tradicional, aquela que casou é para sempre, mas o para sempre não tem que viver para sempre empurrando com a barriga, sofrendo, não. Eu acho que a gente se escolheu estar junto, então tem que fazer dar certo. Então eu fico trabalhando para ter um relacionamento saudável e continuar naquele casamento. Porque a pessoa que ela não está curada, o que ela faz? Ela sai de um relacionamento achando que em outro ela vai entrar melhor. Só que ela vai trazer o problema do outro para este relacionamento. Então ela vai ir naquela rotina e nenhum relacionamento vai dar certo de fato. Então, se a gente consertar e ficar no relacionamento que já até é melhor. Sabe o que eu falo muito? Que relacionamento é que nem um carro zero. Quem compra um carro zero e dá o primeiro defeitinho, ele não vai jogar o carro fora. Ele vai lá e conserta. Então, casamento é a mesma coisa. Deu um probleminha, a gente tem que consertar. E cuidar daquele bem, né? Cuidar do casamento. Então, eu ainda sou da família tradicional, que tem que cuidar do casamento, zelar para dar tudo certo. E para isso os dois têm que ceder, né? Na verdade, os dois têm que fazer querer dar certo. É um conjunto, né? Então, é isso. Eu faço sessão, mentoria, esse é o meu trabalho. Uhum. Sim, eu disse que eu ia tirar os comentários, tá? Então, já que você respondeu agora, né, se posicionando aí, aos poucos você vai identificar como você quer ser conhecida, tá? Aos poucos você vai sentir no seu coração, porque você trouxe várias aí funções, tá? E aí, desativar comentários. Pronto, assim a gente vê melhor. Pessoal, a gente vai colocar os comentários no finalzinho, tá bom? Da live, então nós vamos aí começar, ou continuar, né? Então é isso. Nós estamos vivendo um momento, né, bem atípico, onde a gente tem buscado cada vez mais esse conhecer, né, do marketing digital, das mídias, e conciliar, né, família e trabalho, e essa transição de carreira que nós decidimos, que nós escolhemos, e isso traz bastante aí desafios diários, né, principalmente nós, que já estamos aí, tem um leque de experiências maravilhoso, e isso só tem a contribuir, né, Fá? E a gente sabe, hoje eu no Mães em Conexão, pelos meus estudos, tá, como um laboratório próprio do Mães em Conexão, que é a minha casa, que é a minha vida, que é a minha família, que é o equilíbrio entre, né, trabalho, empresa e filhos, o sucesso profissional, financeiro, profissional, está ali relacionado ao sucesso familiar, né?
Tá? Então, sempre que nós nos angustiamos, uma mãe abre mão do seu sucesso profissional, do seu sucesso ali, da sua vida profissional, para se dedicar à família, ela vai se tornar cada vez mais um ser frustrado. Tá? Totalmente. E as crianças tendem a adoecer mais e mais, os conflitos tendem a aumentar no lar, o relacionamento tende a não dar certo, porque é tapar o sol com a peneira, sabe? É você pegar, sair do seu trabalho, Ah, mas Rosélia, eu convivo com isso, porque tem muitas mães que abdicam, né, do seu sucesso, do seu trabalho, um trabalho simples. Ela nem é empreendedora, né? Ela resolve ser empreendedora quando ela está em casa, né? Verdade. Tem aí, né? Se virado nos 30, né? Como dizem. Então, eu tenho percebido que as mulheres, quando elas começam a empreender, quando elas buscam uma função que lhes dá um prazer, que ela contribui tanto com a sociedade, quanto em casa, trazendo aquele dinheiro, ela se sente mais feliz e realizada. Mesmo que ela seja sufocada, que ela tenha que trabalhar quando todo mundo está dormindo, que ela tenha que acordar mais cedo, ela se sente mais realizada. Então, esse o X da questão. Como se sentir feliz, como se sentir satisfeita para não emanar esse sentimento de insatisfação, de tristeza, né? Para o universo, porque é isso que faz a repetição dos conflitos, aumentar a bola de neve gigantesca, né? Então, por isso o título de hoje, né? A sua infelicidade no casamento, a sua infelicidade como mulher afeta emocionalmente o teu filho, né? Então, de alguma forma, Fá, você já passou, você já percebeu nessa tua trajetória, por alguma situação que comprove esse sentimento? Total, e assim, é uma conexão tão grande, assim, eu uso uma frase muito que fala que algumas pessoas a gente conhece, outras Deus apresenta. Então, assim, eu trabalho com relacionamento de casal, mas eu não tenho problemas com meu marido. A gente tem 22 anos de relacionamento, a gente tem, eu vou falar briguinhas corriqueiras, mas a gente nunca se separou, nunca teve crises existenciais. Aí todo mundo acha que assim, eu trabalho com relacionamento por conta disso. Não é. E depois eu descobri assim que eu não tenho um bom relacionamento com os meus filhos. Porque somos muito diferentes. E depois que eu entrei para o desenvolvimento humano, que é de 4 anos para cá, que eu fui aprendendo a lidar, mas não totalmente ainda. Eu ainda tenho aí com as minhas filhas que são, além de ter a idade diferente, 13 anos de diferença, isso faz toda a diferença. Se fosse hoje, eu teria um filho escadinha, para brincar junto, brigar junto, e os dois juntos. Mas, assim, a diferença é muito grande, estão em ciclos diferentes, né? A pequena tá acordando, a outra tá chegando da balada. Então, é um negócio bem tenso. Mas, em relação à mulher, a trabalhar, eu posso dizer que eu escuto isso todos os dias das minhas pacientes, porque elas se dedicam totalmente, elas vivem para o relacionamento e não vivem o relacionamento. Para o relacionamento, elas vivem de filho, casa, boleto, só isso, esquecem delas. Elas deixam de trabalhar. Só que quando elas se dão conta, aí elas se sentem diminuídas, elas acham que elas ficaram para trás, elas ficam com a autoestima lá no pé. Acontece inúmeras coisas porque ela se esqueceu. E quando ela se dá conta, o tempo passa muito rápido. Ela tá lá 30 quilos acima do peso, cabelo com 4 dedos de raiz. Só que quando ela se dá conta disso, o tempo já passou muito rápido, o filho já tá grande. Aí ela acha que ela perdeu 10 anos da vida. E você falou um pouco de trabalho. Eu trabalhei a vida inteira, desde os 12 anos eu trabalho. E agora eu estou no digital. Olha que coisa engraçada. Viver no digital é uma coisa diferente para quem está acostumado com o presencial. Eu trabalhei no presencial sempre. Estou no digital há pouco tempo. Esse online, essas coisas assim. Então, a gente está em casa, dá a sensação de que não está trabalhando, alguma coisa do gênero. E a gente se sente, no caso, eu que sempre trabalhei, me sinto meio ociosa, mesmo não estando ociosa. E o fato de eu não ter... no começo, eu não tinha dinheiro para contribuir com as contas de casa.
e é uma coisa que eu era independente financeiramente, me dava aquele ar de dependência. Isso eu sofri também no meu relacionamento, de me sentir dependente financeira, coisa que eu nunca fui. Então, é uma série de fatores e mudanças que, para o nosso relacionamento dar certo, a gente tem que ir se adaptando. Não tem como. Mas meu marido é muito parceiro. São muitos anos também, a gente aprendeu essa conexão também. O digital é uma coisa que ele não vive o digital. Internet é uma coisa que ele fala, eu não acredito. Esse dia ele falou, acredito que as pessoas arrumam clientes na internet. Internet para ele é entretenimento. E aí ele falou outro dia para mim, olha, eu não acredito muito nisso, mas eu acredito em você. Se você acha que a internet vai dar certo, continua. Então, o que me conforta é esse lado parceiro dele, que está sempre me apoiando, que está sempre comigo. Essa é a facilidade, a alegria de ter um relacionamento saudável. Mas não é fácil lidar com tudo isso. E eu ainda tenho um fator que as duas têm idades muito diferentes, 24 e 13, e 11, a minha filha pequena tem 11 anos, são 13 anos de diferença. Tem hora que as duas têm 13, tem 11. Tem hora que as duas ficam com 11 anos e ficam brigando. Então é muito complicado também. E as tarefas de casa. Você trabalhando em casa, poucas pessoas que conseguem focar e dedicar aquele tempo ao trabalho. Você fica ali e pensando aquela roupa na máquina, aquela louça na pia, e você acaba confundindo o home office com o estar em casa. É bem difícil aí dividir. Nessa parte eu também estou em adaptação. Eu sou uma simples mortal. Como todo mundo. Uhum. Sim, e aí precisa de uma rotina, né? Porque realmente confunde, né? Eu sofri bastante também quando eu migrei, fiz transição de carreira antes do Covid, lá em julho de 2019. Então, eu sempre fui, assim como você, de trabalhar desde os 12 anos, desde os 10 anos, né? Então, estar sempre fora fazendo alguma coisa. E esse é um estado mental que a gente se coloca, por exemplo, cada vez, né, que nós passamos por uma situação, um relacionamento longo como o seu, né? Um trabalho numa empresa, o corpo, ele tende a demorar para sair desse estado mental que a gente se colocou por anos. Eu tenho um extraordinariamente empreendedora que eu falo disso, eliminando a mente CLT, porque a gente acaba aí tendo essa sensação de não estar trabalhando. Sim. Essa sensação de, né, que o home office traz, né, de não tá trabalhando. Né? E precisa definir. Eu preciso doutrinar ela, porque eu trabalhei 17 anos acordando no mesmo horário. Já faz 4 que eu não tô mais, mas eu acordo às 5 horas da manhã. Eu não consigo desligar. Ele não entendeu ainda que eu não preciso mais acordar essa hora, mas aí ele acorda todos os dias, 5 horas da manhã. Aqui em casa era uma briga, porque minhas filhas falam, mamãe, quando você acorda, ninguém mais dorme. É batendo panela, é abrindo janela. Então agora eu estou proibida de levantar antes das 6h30 da manhã, porque senão dá briga aqui em casa. Aí eu comprei um fone de ouvido, eu coloco embaixo do travesseiro, acordo às 5 horas, pego meu celular, coloco o fone lá e fico assistindo aulas, fazendo alguma coisa nesse sentido, até clarear para eu levantar. Mas é o que você falou, o corpo cria aquele hábito aí, é difícil, né? Eu tô tentando, eu fecho os olhos e falo para mim mesmo, dorme, 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 mas não funciona, viu? Então, tudo isso vai funcionar a partir de agora, né? Nós temos técnicas para isso. Por exemplo, eu adotei o horário de acordar 3 horas e eu falei para o meu cérebro, eu quero acordar 3 horas da manhã. E eu passo 1 hora com meditação, com afirmações positivas, com decretos, e vou dormir às 4 e acordo às 7. Hoje eu acordei 6h40, mas eu posso dormir até 7h30. Só que aí eu acordei. E eu acordei com a sensação de ter dormido a noite toda. Não teve o intervalo das 3 horas da manhã. Então, tudo isso é possível com a programação mental, tá? Com a reprogramação mental. Você é dona do seu corpo, da sua mente.
Você é dona do universo, basta acessar isso. Por exemplo, nós, mães, a live de amanhã será sobre a frequência energética. Eu vou trazer estudos do Dr. David Hawkins, né? Que ele fez esse estudo sobre a frequência medida em hertz, né? Tá? E a live de amanhã eu tenho live, é Mãe no Divã conteúdo, tá? E aí, na quinta-feira, a live é para mãe que quer participar da live. Eu achei interessante você dizer, né, assim, ai, as pessoas não gostam, as mulheres não gostam de se expor, né, na rede social, no divã, assinar uma mentoria, né? Mas não precisa ir tão profundo, você não precisa trazer essa profundidade de problemas, né? Você traz ali que estão ali submersos, né? Assim, que você consegue falar à vontade, né? Na mídia, né? Que você, por exemplo, filho, né? Fala das dificuldades, ou então tem várias formas de se colocar. Pode dizer que é uma prima, pode dizer que é uma conhecida, pode dizer que é uma amiga, né? Interessante é você se permitir, porque, na verdade, quando nós colocamos aqui eu e você, a gente está colocando a cara para bater. Sim. Quando a gente assume, né, os vídeos que a gente faz, os stories, né, os vídeos, os feeds, isso tudo é você, né? Teve uma mãe que essa semana ela colocou um comentário na live, acho que foi na live de quinta, ou foi de terça, né? Ela disse assim, acho que foi de quinta de manhã que eu fiz uma live às 9 da manhã na quinta. Ela disse, um diagnóstico não define uma pessoa, né? Então a gente tem essa linguagem meio hipócrita, sabe? Assim, meio hipócrita, sabe por quê? Porque a partir do momento que eu digo que eu tenho a sociedade toda, a sociedade cai em cima e a pessoa é excluída, literalmente. Eu atendi mãe que participou do Mães em Conexão, que é a minha terapia em grupo, que ela se sentiu excluída porque toda a família tinha alergia à lactose. E ela não? Então, ela não foi, ela também, ela descobriu que tinha, e aí, isso daí, gente, é explicável. O estado emocional que é epigenético. Não é genético, mas modela. Quando a mãe tem uma fobia, quando a mãe tem um medo, quando a mãe tem uma sensação de pavor, ela passa automaticamente para os filhos. E foi isso que aconteceu com a minha amiga. Justamente ela também é Fabiana, é o nome dela. E aí ela se sentiu excluída porque ninguém queria fazer docinho de brigadeiro, ninguém queria fazer brigadeiro, ninguém queria fazer bolo para uma pessoa que não come leite. Sim. Na verdade, a exclusão, o abandono, são feridas assim profundas, né? Que a pessoa cria aquela, vou falar armadura, porque ela tá ferida, ela fere o tempo todo, né? Quem tá ferido fere. Então a gente tem que o tempo todo curar nossas feridas, seja elas de mágoas, de abandono, de tristeza, de exclusão. Na verdade, a gente tem que o tempo todo se curar, né? É difícil, mas é necessário. Então, só quem vive na pele algum tipo de diagnóstico, né? De diferença, principalmente as crianças, as crianças diagnosticadas que são hiperativas, elas não são convidadas para os aniversários, gente. Porque faz bagunça demais, né? Faz bagunça demais. Trabalhei numa escola Montessori, minha primeira formação em pedagogia, e sei muito bem o que meus alunos passavam. Quando ele recebeu o primeiro convite de aniversário, o olho dele brilhava de alegria. Você vê como que sem perceber, as pessoas causam sentimentos na outra, né? Feridas. Olha que coisa. Excluir a criança porque ela é diferente. É diferente, né? E você vê que... falando que
a dor vem no filho e automaticamente vem na mãe, né? É. Porque tem aquela coisa, faz para mim, mas não faz para o meu filho. E ela sente a dor dobrado, né? Quando faz para o filho, a mãe fica... É bem complicado. Então, um diagnóstico define, decreta o destino da criança, infelizmente. E muitas vezes não traz o resultado que a mãe gostaria, que a criança merece de ter, né? Porque o diagnóstico serve para medicar e a gente já sabe, pelo tanto de reclamação, pelo tanto de criança que continua agitada, inquieta, não existe uma melhora efetiva, né? Então, o ideal, por exemplo, a França. A França foi um dos países que mais demorou para diagnosticar. E hoje, para diagnosticar, ele leva a família inteira para terapia, para poder trazer um diagnóstico, né, para a criança. Primeiro, ele estuda todo o contexto ali da criança. Bom, toda a nossa trajetória, o que a gente é no nosso adulto, é o que aconteceu na nossa infância, né? Nós adultos somos reflexos da nossa infância. Então a gente tem que tratar os nossos filhos com todo carinho. Na verdade, a gente precisa aprender a lidar com os filhos para eles crescerem adultos fortes, empoderados, equilibrados. Essa é a missão das mães. E você está aqui para isso, né? Para ajudar as mães nisso. E como também é muito importante para as crianças terem um casamento, os pais com um casamento equilibrado, os pais com um casamento saudável. Como que é a cabeça de uma criança com os pais que ficam brigando, que vivem à base de grito, que vivem em brigas, que vivem separa e larga? É bem complicado. Porque assim, eu escuto vários relatos. Agora eu vou mandar tudo para você, né? Vai lá, que a Rose vai te ajudar. Mas assim... Eu falo muito que reatar e restaurar não tem nada a ver. Reatar tá ruim, volta, ou faz as pazes e tá tudo bem. Só que restaurar é você resolver o problema. Quando diz você ir na raiz do problema e resolver. Isso sim é restaurar. Então precisa restaurar o relacionamento com o marido, restaurar o relacionamento com os filhos. Porque quando a mãe não tem um bom relacionamento com os filhos, ela também não tem com as outras pessoas, né? É o aprender a se relacionar. É um todo, né? Sim, Então, a criança é o reflexo do relacionamento. É o reflexo da mãe. Por exemplo, eu digo mãe porque a mãe é o alicerce. Então, essa mulher que se sente frustrada, se sente ressentida, magoada, ela se sente insatisfeita na relação, então, geralmente, ela está o tempo todo irritada. E aí passa isso imediatamente para a criança, para o adolescente, a impaciência, né? Desconta tudo no filho ali, que está lá, que demora a fazer as coisas. Eu atendo criança, eu atendo uma pré-adolescente que ela diz que a mãe dela não tem paciência quando ela vai lavar o banheiro, que ela quer que ela lave o banheiro. Aí ela diz que ela não tem paciência, diz que demora. E aí, nossa, você precisa ver como ela chora nas sessões, né? Que se sente frustrada porque não satisfaz, não é da forma que a mãe gostaria que fosse, né? Então, os adolescentes, algumas crianças se sentem muito mal, se sentem muito infelizes por não ser aquela filha que a mãe idealizou, né? Aquela pessoa ágil. Então, geralmente, eu escuto muito, ele é um inútil, ele tem tudo, né? E não faz nada, não aproveita nada, né? E aí nós precisamos entender que nós estamos comparando a vida do nosso filho hoje com aquela vida de escassez que nós tivemos na infância, exatamente, né? E que não é justo. E outra coisa, projetando a vida dos filhos na nossa, achando que os filhos são extensão da mãe, e não são. São personalidades diferentes, gosto diferente, mas a mãe, ela quer depositar no filho todos os sonhos que ela não realizou, achando que os filhos vão realizar o sonho que ela não realizou. A minha filha mais velha falou isso para mim um dia. Eu falava para ela, você tem que fazer faculdade disso, tem que fazer... Ela falou, mãe, nós somos pessoas diferentes, os seus sonhos não são meus.
Os seus ideais não são o meu. Aí eu acordei e falei, é verdade. Então, assim, o que eu determino para mim, o que eu acho que é legal, o que eu acho que é importante, para ela, não é. E a gente tem que enxergar isso também no marido. Os valores que você dá, o que você acha que é importante, o que você bate em cima daquilo, talvez para ele não seja tão importante. Talvez os valores dele são outros. E você tem que aceitar isso e adaptar. Então, adaptar com o marido, adaptar com os filhos. O importante é saber entender o outro e entrar na vida do outro, né? Esse é o mais importante. Saber entender e se adaptar. É entender, é adaptar, é ter paciência, tolerância, empatia. É um conjunto, né? É isso. É isso aí. Isso, e é fantástico, né? Você e o Paulo aí tá com essa frase muito bonita que vocês trouxeram aí, né? Dizendo que eu não confio, né? Eu não acredito na rede social, mas eu acredito em você. Isso para mim, né? Eu já conquistou. O Paulo me conquistou só com essa frase, né? Então, muito legal, estou muito feliz, né? De conhecer assim você e acredito que mais, né? Confirmando a frase que você falou aí, que Deus não apresenta pessoas, como é? Algumas pessoas a gente conhece e outras Deus apresenta. Foi isso que ele fez conosco também. Então, Deus não une pessoas, une propósitos, né? Então, quando eu digo para você, o lar, gente, é o reflexo, a sociedade é o reflexo do lar. Tá? Quando o lar está em desarmonia, então, é um reflexo da sociedade, porque a sociedade sou eu, é você, é teu irmão, é a tua família, são os vizinhos. Então, a sociedade está em desequilíbrio, né? Eu estava vendo um post hoje e a moça falando que defende umas palmadas, né? E que se essa geração levasse umas palmadas, ela seria mais equilibrada. Só que quem está criando essa geração é a geração que levou palmadas. Né? Verdade. A pessoa não tem, né, não tem essa virada de chave. Se palmada fosse bom, ela tinha conseguido conduzir a vida do filho. É difícil, né? É muito difícil e, na verdade, é muito fácil entender e aceitar o outro. Enquanto você não aceita, é aquela guerra interna. Mas quando você começa a aceitar as diferenças do outro, você fica querendo harmonizar, querendo... como que eu vou dizer? Querendo que dê certo, né? Querendo se adaptar. Isso é importante. Querer fazer dar certo. Seja com o filho, seja com o marido, seja com a professora. O importante é querer fazer dar certo. Isso é importante. Pois é. Então, mas essa é a diferença. A gente estava falando sobre marido, né? É uma coisa assim que o tempo traz. Eu falo muito para as minhas pacientes, porque assim, o tempo vai passando e vai se perdendo algumas coisas. Você conhece seu marido? Qual é o filme que ele gosta? Qual é a música que ele mais gosta? Qual é a comida que ele mais gosta? Qual é o melhor amigo dele? Elas começam a pensar e se perdeu que elas já nem sabem mais se conhece o outro, né? E essa é uma parte que não se perdeu. Uma coisa que é muito interessante, as pessoas que me conhecem superficialmente, às vezes eu falo algumas coisas e as pessoas pode ser que não interpretem de uma maneira boa. Só que o meu marido, quando eu falo qualquer coisa para alguém, ele conhece tanto a minha alma, o meu interior, o meu ser, que ele sabe exatamente qual foi a minha intenção naquela fala ou naquele gesto. Eu fiz um comentário um dia, que nem foi um comentário maldoso, mas todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, e eu dei minha opinião e a mulher não gostou. Aí ela encontrou meu marido e falou: a sua esposa falou mal de mim. Aí meu marido falou: é porque você não conhece ela, senão você não estaria falando isso. Ela achou que ele ia vir, ia talvez, sei lá, brigar comigo. Então, mas naquele momento ele sabia que a minha fala não era falar mal. Então, assim, é muito importante nós conhecermos o nosso parceiro conhecer a gente. Porque todas as nossas atitudes não geram má intenção. Às vezes você fala com uma intenção...
uma coisa muito que tem no relacionamento é a falta de diálogo, né? E o saber falar e ser entendido. Eles ficam numa situação que fala e o outro entende de outra maneira. Eles não conseguem se expressar, não conseguem se comunicar. Comunicação. Da mesma maneira que as mães não conseguem se comunicar com os filhos. É diferente, porque... Eu falo isso porque a minha comunicação com minha filha mais velha ela é o meu oposto. Assim, de opinião, é o meu oposto de tudo. E às vezes a gente dá umas... Então é difícil você aprender a ler o outro, né? Porque quando você consegue ler o outro, você consegue lidar com ele com maior facilidade. Então é importante aprender a ler as pessoas que estão ao nosso redor, né? Nossos filhos, nosso marido. Isso é importantíssimo. E aqui tem conversa para a noite toda, né? Se a gente for, tem conversa para a noite toda. Ai, minha cachorra. Ô, Elise, quieta. Vocês ouviram? Elise está dando boa noite pro pessoal que passa na rua, né? Tá, então é isso, né? De assim, olha, quando eu descobri esse segredo, que nós, mães, passamos a vida inteira procurando especialista, procurando profissionais. Por exemplo, uma criança que tem um transtorno, que tem algum comportamento que requer um especialista, que requer um profissional, geralmente são 5 especialistas, 5 profissionais. No mínimo, ela vai passar em 2 ou 3, né? Aí eu tô contando 5 com o neuro e com o psiquiatra. Então, uma romaria que a mãe passa de um canto para outro. Quando eu descobri que, quando a mãe olha para ela, como você disse, Roseli, ó, ela trabalha, ela se dedica, mas ela não tem tempo. Então, a primeira coisa que uma mãe deve fazer quando ela encontra uma mentora, uma terapeuta, é tirar daquele dia, das 24 horas, pelo menos, no mínimo, 30 minutos ali para ela tomar um banho decente, para ela passar um creme, mas ela desligar do fogão, de filhos, né? Porque a maioria das mães diz, ai, o meu filho com a boca cheia, achando que isso é maravilhoso. Não, eu vou no banheiro, eu não deixo ele nem para ir no banheiro. Ele não me deixa nem para ir no banheiro. Gente, isso é uma total insegurança da criança. Sim. E é você, mãe, é a mãe que emana essa insegurança para o filho. Tá? Creche, escolinha, tudo isso, quando a criança não faz uma transição onde ela sente que a mãe vai voltar, que a mãe está deixando ela num ambiente seguro, a mãe não se sente segura com a escolinha, com os profissionais, sente medo que possa acontecer alguma coisa, a criança fica pegada na barra da saia da mãe, chora desesperadamente. Com medo, né? Com medo, porque está sentindo. E mais uma vez a mãe erra tentando acertar, causando alguns sentimentos na criança, né? Medo, insegurança. Causando esse medo, essa insegurança, e sofre mãe, sofre criança, e aí o que entra em jogo? O relacionamento, porque você não faz nada direito, porque você faz as vontades dessa criança. Então, as brigas do casal, geralmente, é por conta, muitas vezes, do filho ali, que o marido, ele não vai ali dizer, eu vou te ajudar, né? Socialmente falando, o marido, ele coloca toda a responsabilidade, companheiro, né? Em alguns casos, coloca totalmente a responsabilidade da educação do filho, mesmo ele estando ali, na mãe. Não, é por sua causa, é por sua culpa que ele está desse jeito, né? Geralmente a mãe ouve muito isso. E quando acontece isso, ela vai no banheiro chorar, ela vai no mercado, quando ela vai sozinha, aproveita para chorar. Tá, gente? Isso são histórias que eu tenho coletado nos meus atendimentos, tá? Então, não são... não achei esse livro. São os vários atendimentos que eu já faço de mães que trazem essas falas para nós. Acredito que você também escute, né, Fabi? Sim, eu falo muito para elas assim, o filho tem que vir para unir o casamento e não para desconectar, e não para separar. Parece que tem um momento que elas fazem assim, o filho
Maria e João, o filho vira o E. Porque ele desconecta o casal de todos os aspectos. A mãe começa, desde pequeno, a colocar o filho para dormir no meio. Ele já é o E. Aí anda na rua, repara, o pai de um lado, a mãe do outro e o filho no meio. E vai indo sucessivamente, o filho vai começando a trazer a desconexão do casal. Inconsciente, o filho, em vez de vir para somar, ele vai vindo para separar. Então, muitos casamentos eles vão ficando cada vez mais disfuncional, porque eles se perdem aí com o filho, na criação do filho, e o marido também já chega nesse ponto que você falou, que é a mãe que não consegue dominar o filho, a mãe não consegue educar o filho, a mãe não consegue cuidar do filho, e aí a culpa cai na mãe, ela se sente culpada, mas não sabe como resolver a questão. Então é um conjunto de coisas, né? Então a gente tem muito trabalho aí pela frente. Tem umas, com certeza. Uma coisa que você falou assim, que você tem um grupo, né, que uma comunidade, que é Mães em Conexão. Eu vou modelar isso e vou fazer as esposas em conexão. Porque uma ajuda a outra ali, a outra contando os relatos dela aí, as que já estão mais evoluídas, ajudar as que não estão. Então, eu vou aderir para mim aí agora as esposas em conexão. Eu adorei. Uhum. É maravilhoso. Esse é uma terapia em grupo, então tô 100% online, né? E são experiências, troca de experiências fantásticas, né? Porque nós curamos um ao outro, né? Com as nossas histórias, com as nossas experiências. A gente vai vendo que eu tenho várias mães aí que já participaram do Mães em Conexão e a união é incrível dentro do grupo, tá? São 10 sessões no Mães em Conexão. Então, falado-se de tudo. Por quê? Eu elaborei todos os encontros, são 10 encontros aí, com tudo que eu precisei. Uma dos conteúdos vai ser a frequência energética, que mãe vibra em quê? Na culpa, no medo, na frustração, no ressentimento, no sentimento de não ser vista, no sentimento de não ser valorizada. E quando nós sentimos isso, adoece todo mundo dentro de casa, não é só a mãe, adoece todo mundo, né? Então, como eliminar esse sentimento, o sentimento de incapacidade, de não estou dando conta, sinto que estou fazendo alguma coisa errada. Isso aí é tudo trabalhado no Mães em Conexão. Principalmente, outro sentimento é a culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, é cultural. Então, tudo isso é tratado. Então, dá sim para montar, né? Aí você vai vendo aos poucos o que você quer fazer. Que aí você vai vendo a dor, o que mais essa mulher precisa trabalhar dentro dela, né? E é importante porque eu acho que nós temos aí quase 8 bilhões, né, de pessoas no planeta. Então, estão se levantando, como diz o Pablo Marçal, generais, e somos nós, né? Porque nós movemos o planeta. A nossa energia feminina de Yin, misturada aí com Yang, né? A gente dá conta das duas potências aí, desse sentimento, né? A gente dá conta disso, a gente é Yin e Yang, a gente é sensível, a gente é emoção, a gente é razão, né? Então, nós damos conta disso, então nós movemos o planeta. E para ele se equilibrar, é necessário que mais mulheres se levantem com essa bandeira para que nós possamos aí fazer grandes mudanças nos lares, tá bom? E você pode falar agora, fique à vontade, e aí eu posso abrir os comentários? Posso, né? Pode abrir comentário, tem algumas perguntas aqui, a gente vai esperando elas perguntar, enquanto elas não vão perguntando, eu vou falando das perguntas que eu já tinha aqui no meu direct. E a mãe relata que a menina tem acho que 8 anos, e ela come compulsivamente. Ela está bem acima do peso, deve pesar uns 60 quilos mais ou menos. E ela come até vomitar e depois come de novo. Ela tem compulsão alimentar. E ela quer saber como que ela deve agir nesse caso para fazer a menina comer menos. Então, o relacionamento mãe-filha é muito afetado e a criança que come exageradamente ou não come nada está também relacionada à mãe. A menina, ela diz quantos anos a filhinha tem? Eu acho que tem 8 anos.
Uhum. Então, ela acabou, do 0 aos 7 anos, essa criança, ela absorve toda a emoção, os sentimentos e emoções que a mãe traz, desde o útero, tá? Então, foram os 9 meses e do 0 aos 7 anos. Então, segundo a psicossomatização das emoções, esse sentir daí, precisa entender o que, que a mãe sente em relação à alimentação, porque tá ligado diretamente ao sentir da mãe em relação ao alimento. Por exemplo, se a mãe, nos primeiros anos de vida da criança, ela não se alimentava e a mãe começou a exigir enfiar comida na criança, aí começa agora a aparecer os sintomas, que é esse sentimento aí de comer demais, compulsão, e tá ligado à ansiedade. Que sentimentos tem dentro desse sistema, dentro desse lar, dentro dessa família? Tá, e a outra é a menina mente. Ela fala mentiras, mas ela também... Mentiras que causam brigas. Por exemplo, falar para sua irmã que você falou mal dela. E aí você vai tirar satisfação e depois descobre que você não tinha falado nada. Ela cria intrigas com mentiras. Por que que as crianças mentem? Nesse ponto. Eu não sei se todas as mentiras são iguais. Tipo, uma mentirinha que comeu que não comeu, ou uma mentirona de inventar? O que está relacionado à mentira e à criança? Então, um dos maiores problemas aí, e eles são camuflados, eles são... muitas mães não veem, é porque a gente passa a vida inteira mentindo, nós adultos, tá? Então, essa criança está modelando alguém, essa criança está modelando um adulto ali, tá? Essa criança não existe, ela mente do nada. Gente, não existe, tá? Não existe, vai descartando. Então, assim, nossa missão aqui, Fabi, é muito importante. Por quê? São paradigmas, são conceitos que precisam ser quebrados, tá? Principalmente, por exemplo, quando eu falo na terceira ferida, quarta ferida, que é a traição, nós temos rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. A quarta ferida emocional é a traição. Só que eu não falo principalmente de traição conjugal. A pior traição é essa que todo dia a gente faz na frente do filho, falando de um, falando de outro, e a gente acha que isso não é mentira. Tá? Quando você chega da igreja, que você comenta sobre o vestido da moça, da amiga, da conhecida, da parenta, do almoço de domingo, da feira, qualquer coisa, essa criança vai absorvendo vai modelando os adultos. Ai, mas Rosélia, eu não faço isso de jeito nenhum. Tá bom, então a avó faz. Alguém faz. A professora faz. Uma referência ali adulta dentro desse sistema dessa criança faz. Então, a mentira parental que a gente sabe aí que é alienação parental não é só entre pai e mãe, não é só no conjugal, não é só no relacionamento pai-filho, ou mãe e filho, esposo e esposa, não. E ela, a pior de todas é essa que é vivida dentro de casa. Sim. A outra, ela tem 2 filhos, com idades de 2 anos de diferença. Eu acho que é 9 e 7. Eles brigam o tempo todo e aquela coisinha assim, o tempo todo, mãe, fulano me bateu. Eu não bati, não, é mentira. Não, é mentira sua. Ela não tem paz na casa dela porque os filhos brigam o tempo todo. E chegou a um ponto de ninguém querer ficar com os filhos dela, porque eles juntos são terríveis. Ela consegue deixar um na casa da sogra e outro na casa da mãe, vai. Mas os 2 juntos são impossíveis. Briga, o tempo todo. Brigam por tudo. Por causa de um lápis, por causa de comida, por causa de olho pro outro. O que causa essa disputa da atenção da mãe, na verdade, né? Mãe, fulano fez isso. Mãe, o que causa isso? Então, primeiro a desarmonia da mãe. Existe uma desarmonia dentro dela. Por exemplo, o meu... interior reflete no exterior. O meu exterior reflete no meu interior. Tá? Então, aí é a mãe que precisa de estar no divã. A mãe precisa estar no divã. Por quê? Porque aí existe essa desorganização,
esse furacão dentro da mãe, essa impaciência, essa irritação com esses filhos. Não aguento mais esses dois. Se as pessoas não aguentam, imagina a mãe, né? Se a mãe não aguenta, imagina as pessoas. Então, primeiro é isso, essa impaciência que a mãe sente, né? Em relação às crianças, não aguento, não estou aguentando. E também existe aí, tem que ver o histórico. Qual é a idade das crianças? Qual é a diferença de idade das crianças? Porque o nascimento de um irmão, ele traz a ferida emocional também. E precisa ser muito bem trabalhada, porque a criança não entende que ela é mais velha, a criança não entende que a outra é a irmãzinha caçula que ela precisa cuidar, ela só o cérebro ali. E é inconsciente, a pessoa não quer sentir isso, mas tem um ciúme que dói ali dentro e ela não sabe lidar com essa situação. Então fica querendo chamar a atenção da mãe mais que o outro, porque geralmente, eu já falei disso, existem 3 formas de se comunicar com o filho. Auditiva, visual e sinestésica. Então tem crianças que precisam de mais fala e de abraço. Tem criança que só precisa... Isso, tem criança que só precisa ouvir e tá tudo bem. Só que tem o outro, aquele que interpreta, por exemplo, nasceu o irmão, então essa criança, geralmente os parentes falam, ai, perdeu o lugar, nossa, 13 anos, não acredito, 10 anos, né? Então, geralmente, aconteceu com o Vitor, aconteceu, né, com N crianças que estão passando por isso. E também tem, olha, tem uma história que a Ana Cláudia, ela só é diferente de idade da irmã 4 aninhos. E passou a vida inteira chorando quando viu um papeiro, porque ela só podia raspar lá o papeiro, ninguém fazia mingau sobrando para Ana, né? E a Ana queria mingau, né? E ela veio se curar com 42 anos comigo. As feridas da infância, né? A criança ferida. O filho, o enteado, como que a mãe lida com... A mãe não, a madrasta lida com o enteado, que fica o tempo todo criando situações para ela brigar com o marido, no caso. Primeiro, enteado é filho. Tá? Então, nós precisamos aí também mover esse lado, buscar. Teve uma mãe que já me pediu uma live falar sobre esse assunto, é muito delicado. Eu passo por essa situação, assim, que eu tenho hoje, o meu ex-marido, né, ele tem uma esposa e meu filho vai para lá, o Dan, que é o caçula, vai para lá no fim de semana aqui no bairro Moema, e nós precisamos falar muito disso, porque eu também trato na escola crianças excluídas do relacionamento, né? Então, nós precisamos nos sensibilizar. E por que devemos nos sensibilizar? Quando a gente se cura, quando a mulher se cura, ela não vai fazer com que essa criança se sinta insegura. E nem a mulher vai se sentir insegura no relacionamento. Por quê? Porque se houve um relacionamento antes, que no meu caso, eu sou muito bem resolvida, tá? Com o meu ex-marido. Então, a única coisa que eu gosto dele, eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele tenha toda a felicidade do mundo, eu quero que ele dê super bem com a esposa dele. Eu tenho um vínculo com ele de admiração, de respeito, então nós precisamos nos resolver dessa forma, tá? E isso é o divórcio energético. Quando não é feito o divórcio energético, essa mãe, esse relacionamento, ele tende a viver na insegurança mesmo. Então, essa criança, ela gera desconforto, ela gera conflito, porque a mãe ali, aquela madrasta, ela pode estar emitindo para essa criança a insegurança que ela sente em relação ao relacionamento. Tá? Porque nós, independente de termos tido ele do útero da nossa barriga, nós somos maternas, nós somos sensíveis. Quando você se cura da tua traição, do sentimento de insegurança, você vai tratar esse menino como filho. É disso que ele precisa ser acolhido, ele precisa de amor.
Eu falo muito para elas que o adulto da relação é a criança. Se elas não conseguirem conduzir a situação, fica difícil. Você é adulta, eu falo, o adulto é você. E é bem isso. Tem momentos que a mãe quer se igualar à criança. Parece que ela também quer disputar a atenção do marido com a criança que já está sofrendo por uma separação. Já vê o pai esporadicamente, ela está com o marido todos os dias. Deixa o momento da criança com a criança e seja um pouco mais adulta. Então, é bem complicado essa situação também. E a outra pergunta que ela quer saber deixa eu olhar aqui na minha colinha aqui. Filho grande que ainda toma mamadeira. Então, gente, é tudo relacionado à mãe. Por que essa criança toma mamadeira? Né? Tem irmãozinho menor? Filho grande com quantos anos? Não, os dois tomam mamadeira. Acho que 7 e 5. Tanto grande como pequeno, os dois tomam mamadeira. Então, na verdade, essa criança, você viu, é um nascimento de uma criança que gera insegurança. Eu preciso ser bebê para ser tratado como outro. Eu não quero ser irmão mais velho. Porque geralmente o irmão mais velho não ganha o colinho que o pequenininho ganha, não ganha mamadeira. Então, eu tenho que entrar nesse estado mental de beber, de voltar a tomar mamadeira para que eu seja tratado dessa forma. Então, precisa dar amor, mas dar amor não é se sentir insegura em relação. Por isso que a mãe precisa ser tratada. A mãe é quem... Quando eu digo ser tratada, a mãe precisa das técnicas certas. Ela precisa tirar o sentimento de culpa. Né? O sentimento de culpa. Na verdade, a mãe curada, ela cura tudo, né? Ela cura o relacionamento, ela cura tudo, ela cura tudo, né? Na verdade, a base tá na mãe, né? Quando a mãe, ela vira a mãe, ela consegue... Eu falo muito para elas que quando ela veste a fantasia, assim, e incorpora a Mulher Maravilha, ela pode tudo. Ela pode salvar o casamento, ela pode restaurar o casamento, ela pode cuidar do filho, ela pode tudo. Ela só precisa se interiorizar e descobrir do que ela é capaz. É isso. Pois é. E para isso ela precisa se curar. É isso que você diz, curar a máscara. Eu achei lindo isso. Eu vi em algum lugar colocar a máscara primeiro na mãe. E é isso, né? Quando o avião tem os momentos de como é que chama lá? De turbulação, de atribulação, de coisa lá que o avião começa a tremer. Para quem vai colocar a máscara primeiro? Lá no adulto, na pessoa responsável que pode salvar o filho. Então, aqui no lar não é diferente. E quando eu descobri isso, e muitas vezes é vista como... que eu já também passei por vários comentários aí de mães dizendo ai, mas a mãe sempre é culpada. Não, aqui a mãe é a solução. Ô, Rosa, eu acho que os comentários são desativados, porque não é possível ninguém ter nenhuma pergunta. Tá todo mundo mudo? Então, eu tinha desativado, né? Porque foram perguntas assim incríveis, maravilhosas, tudo de bom, amei, né? Traga mais quando viermos, né? Mais. Deixa eu ativar para ver se alguém tem uma pergunta aí, porque vão ficar a gente aí com curiosidade, né? As que eu tinha no meu saco de perguntas aqui, eu já falei. Se alguém tiver alguma... E aí, tá todo mundo vivo? Igual a gente vivo. Dá um coraçãozinho aí. Faz sentido isso daí para vocês? Fala alguma coisa, gente. Então, olha, a Bruna, Bruna, o meu filho, o Dan, é Danilo, o mais novo é Danilo. O mais velho é Vitor, né? A Bruna tá perguntando, né? Tenho filha de 10 anos, não consegue dormir. Olha, tem vários fatores que fazem com que a criança tenha medo de dormir, tá? Um fator, eu vou dizer o principal, tá? A criança, muitas vezes, se houve alguma separação, se existe uma insegurança dela, porque quando dorme, a criança não sabe se vai acordar no outro dia, tá? Então, é esse sentimento que as crianças sentem quando eles não querem dormir, tá? Eles têm medo do pai ou a mãe sumir, não aparecer mais, porque eles não têm controle ali, tá? Então, primeiro é isso. Ou alguma situação que essa criança assistiu um filme, um desenho que traz algo que traumatizou. Gente, olha, o trauma, existem várias formas, né, da criança se traumatizar. E assistir um desenho, às vezes a criança está tensa, né? A Fabi caiu, né? Aí, gente, olha, eu acho que a internet dela
a internet dela aí deve ter dado uma oscilada que ela caiu, né? Então, brevemente, eu acho que ela deve estar voltando aí. Então, geralmente a criança, quando ela está no estado de tensão, no estado de tensão muito alterado, ela está sentindo aí algum medo, alguma sensação de insegurança nesse relacionamento, dentro de casa, alguma coisa está acontecendo, e a criança, ela entra em estado alterado de consciência, que é o nervosismo, né? Eu estou convidando a Fabi de novo para entrar, né? Então, geralmente, ela... num desenho, na Dora, em qualquer desenho, gente, esses desenhos que assistem diariamente, se tiver uma situação de que alguma coisa apareceu durante o sono, essa criança é traumatizada se ela tiver em estado alterado de tensão, alterado de consciência, tá? Então, esses fatores aí e que a criança sente. Aí tem os filmes de terror, tem alguma coisa, um barulho na noite, tá? E tudo é emocional. Gente, olha, tudo que acontece na nossa vida é 100% emocional, tá? Nada é físico. O físico é sintoma. É quando você sente o medo, a dor de cabeça, a ansiedade, tá? Geralmente, esses sentimentos, esse sentir, essas doenças, os transtornos, as situações, elas têm uma origem e é emocional. Tudo é emocional. A Adriana diz que fez uma pergunta, mas foi em 2 etapas. Deixa eu ver aqui. Adriana, então, é normal sim, nós estamos vivendo uma situação atípica, tá? Eu tenho atendido muita criança, muito jovem aí, sua filha tem quantos anos, Adriana? Muitos jovens que estão tendo aí crise de ansiedade, síndrome do pânico, então precisa aí ver na infância, se em algum momento, você disse que perdeu o pai, tudo bem aí, mas e antes disso, né? Como foi a infância dela? Só o trauma já por si já é um grande aí, um grande acontecimento. Então, a sobrinha tem 15 anos, então, por exemplo, ela pode tremer por medo de perder a mãe. Onde está a mãe? Como é a mãe? A mãe transmite segurança, está acolhendo essa criança, essa jovem, né, precisa entender. Por exemplo, uma situação que acontece dessa de tremer, ela tem sempre uma origem, tá? Não quer dizer que foi a morte, tá? Por isso que é assim. Ela sofreu ela ficou sozinha em casa, esqueceram ela na escola. Síndrome do pânico geralmente acontece quando a gente passou por um trauma anterior na infância, abriu-se uma janela e é alimentada pela morte, é alimentada aí por essa situação que ela está vivendo, tá? Mas anterior teve um trauma. Ok? Certo. Então, gente, a Fabi tá caindo de novo. A Fabi tá travada, tá ouvindo, Fabi? Eu tô aqui, então, não caí, não. Ah, tá. Só tô Pensei que você tá travada, né? Então, gente, olha, a Bruna falou que já passou em vários psicólogos. Bruna, aqui no Mães em Conexão, você elimina. Aqui você tem a solução, tá? Porque eu sou psicoterapeuta. No início da live eu expliquei o que é ser uma psicoterapeuta. É ir na origem, é ir buscar a janela, o momento onde essa criança, ou o desenho, ou alguma situação, ou um filme, ou nas férias, em algum momento essa criança, ela ativou essa janela do medo. Ou durante a gravidez, como foi a gravidez dela, né? Tá? Então, aqui a gente faz isso em poucas sessões, eu digo, né? No máximo, em 10 sessões, essa criança está livre de qualquer trauma, tá? E livre para viver a vida que ela merece ter. Será que ninguém Fabi, fique à vontade para falar. Tão quietinho, né?
Tá todo mundo quietinho? Acho que olha, gente, aqui, eu tenho a Ana, tem mães em conexão, então, assim, são pessoas que já me acompanham, desde que eu comecei a fazer lives, desde 2019 aí, no final de 2019 comecei a fazer lives, fazia live 6 da manhã, fazia 9 da manhã, fazia meio-dia, fazia às 3, fazia aí às 8, às 19 e fazia de domingo a domingo, tá? Então, assim, eu tenho observado, eu atendo, eu estudo e tudo isso tá ligado às emoções. Chama-se o estudo disso, né? Se chama psicossomatização das emoções. Então, tá tudo ligado aí, tá? Estou aprendendo, as minhas crianças são... As suas crianças são emprestadas? Marinha, é isso? Beijo, obrigada. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Ô, Fabi, fique à vontade, né? Aí se você atende só online ou atende presencial? Atendo presencial, sim, né? E até no sábado, quando a mãe está muito longe, por exemplo, ou ela trabalha, a Elka está aqui, é mãe em conexão, e traz a filhinha dela de sábado, tá? Então, desde 8 de 9 da manhã até às 5, 6 horas eu atendo, tá? No horário aí comercial. Aproveita e já fala o bairro que você tá, porque assim as pessoas vão se localizando. Eu sei que você está em São Paulo também, mas as pessoas vão se conectando aí. Tá, então, olha, eu vou postar aqui o meu telefone, tá? 964 26 21 60. Esse é direto no meu WhatsApp, tá? E eu tô aqui na Zona Sul de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas, próximo aqui a Jabaquara, tem metrô de Jabaquara, que é 10 minutinhos daqui. Pode vir de carro, porque, né, a gente tem aí um fluxo bastante intenso, é a Avenida CUPC. Então, tem pessoas que vêm da Zona Norte. Eu atendo uma senhora que vem da Zona Norte, eu não sei como é o nome, Vila Prudente, por ali em Santana, né? Tá? Que vem de terça-feira de manhã para eu atendê-la. Olha só, né? Ô, Rosa, eu tenho mais uma pergunta aqui. A menina tem 10 anos e ela vive agora não conseguindo segurar e fazendo cocô na calça. O que remete depois agora? Escapou. É normal? Escapou? Não consegui chegar no banheiro com 10 anos? É normal quando existe uma disfunção emocional aí, tá? Tudo é emocional. Então, precisa a mãe e a filha na terapia. Geralmente, eu faço a reprogramação mental na criança, eu faço todo um processo de relaxamento, eu ensino essa reprogramação para a mãe, a gente já distribuiu ela gratuitamente aí. O esfíncter, o controle do esfíncter é emocional, tá? Então, xixi na cama é emocional, cocô, fazer cocô na calcinha, na cueca. As crianças que geralmente são TDA e TDAH, fazem geralmente isso, né? Porque elas têm uma inquietação. Tem um aceleramento natural na criança que passa por todos esses sintomas. Por quê? Porque ela não consegue sentar no piniquinho, ela não consegue parar, ir na privada, por medo, por insegurança. É ruim, é feio. Foram N situações que podem ter acontecido aí. Acho que está chegando pergunta aí. Tem uma aluna de 12 anos que não está alfabetizada, os pais querem alfabetizá-la apenas por uma questão de não passar vergonha diante da sociedade. Como mudar essa mentalidade? Não, então, na verdade, já fiz a sessão de relaxamento com a Rô, é maravilhosa. Obrigada, Daniela, né? Beijo. Então, no caso, Dani, você precisa cuidar da criança, né? A criança, ela, como eu disse, né? No caso, não dá para trazer as mães o tempo todo para o divã. Então, o que eu fiz na escola? Eu cuido das crianças. Então, essa criança, ela se sente insegura, houve aí um trauma dentro da sala de aula. A sala de aula é um gatilho. A sala de aula
esse contexto da sala de aula é um gatilho. O livro é um gatilho, a lousa é um gatilho, a caneta, o apontador, a régua, lápis de cor. Por quê? Porque essa criança pode ter passado aí por um processo de repetição. Eu disse para vocês, os traumas se dão de várias maneiras. E um dele, por exemplo, a criança está nervosa, a criança não está bem porque os pais estão aí... Os pais estão em desarmonia, conflitos, e a criança vai para a sala de aula, vai para a escola, e ela não consegue relaxar, e aí a professora chama a atenção, grita, repete que ela não sabe de nada, que ela não para quieta, que ela está no mundo da lua. Então, é um bloqueio natural, um bloqueio emocional que foi gerado aí por alguma situação, por alguma repetição que essa criança passou aí em algum momento da vida dela, se foi para a escolinha, para a pré-escola, né? Com 3 anos e meio, 3 anos e 9 meses, que acho que é essa a idade da pré-escola, né? Se não me falha a memória, pré-escola vai com 3 e 9 meses. Então, essa criança pode ter bloqueado o processo de aprendizagem. Quando uma criança recebe gritos da mãe, dos pais, de algum adulto, gritando, vai fazer a sua lição, senão você não vai ser ninguém na vida, você não sabe fazer nada direito. Então, ativa o processo aí, bloqueia imediatamente o processo de aprendizagem. Tem uma outra aí, e depois eu vou fazer uma que chegou aqui para mim agora. Se você quiser responder essa primeiro, eu posso ficar com... Tá, então para você não ficar totalmente caladinho, então você faz a pergunta e eu respondo, tá bom? Você lê? Quero saber... Não, é que vem no meu direct, essa daqui já está aí. A outra perguntou assim, a filha de 17 anos tentou suicídio 2 vezes. Não aceita ir na psicóloga porque fala que não é doida, mas tentou suicídio 2 vezes. O que leva a pessoa a ponto de tentar o suicídio? Tudo começa em casa. Winnicott. Rafa, então, assim... Está parabenizando aí, é uma pessoa que também trabalha com PNL, faz o mesmo trabalho que você, mas ele tem... É um outro público, né? Outro nicho, mas ele é incrível também, faz hipnose também. Vou ver se eu conecto com vocês numa live, que vai ser incrível. E ele está aí agora, está parabenizando a gente, mas vamos voltar. Por que eles tomam, os adolescentes tentam se suicidar? Então... Obrigado, Rafa. Dani, eu já respondo a sua. Então, aí, tudo começa em casa, gente. Essa criança que tenta se suicidar, primeiro, ela tentou se automutilar, se ela não fez isso, né? Então, ela se automutilou. Um ser humano que se automutila tem pensamentos suicidas porque ela não é aceita. Pode ser que ela não se aceite? Pode ser, mas primeiro tem ali, dentro da mãe, mesmo que a mãe não fale isso, olha, eu explico que existe várias, no encontro de quinta-feira, 50 estratégias aí, a gente vai fazer de novo na quinta agora, dia 4, 4? Vai ter novamente, quinta não, dia 5, né, quinta-feira? Vai ter novamente aí 50 estratégias para a mãe já despertar para esse novo momento, tá? Então, eu falo sobre isso. A depreciação de si mesmo começa... eu não sou amado. Eu não sou amado pelos meus pais porque eu não sou o filho que eles gostariam de ter. Gente, a comunicação, ela não... Mesmo que você diga, eu amo você, filha, mas você deveria ser assim. Eu te amo, mas... Eu te amo, mas você poderia, né? Olha, se você for bonzinho, se você fizer isso, se você... eu não sei. Então, existe no nosso olhar, o Rafa está aqui, então, trabalha com PNL, sabe muito bem. Então, nós temos uma fisiologia que ela grita. Por isso que não existe. Quando a gente fala assim, ai, olha, todo dia eu digo que amo. Então, essa criança devia viver no paraíso. Sim. Mas aí entra as 5 linguagens do amor. O jeito que você expressa amor não é o jeito que ele recebe o amor.
Então, por mais que você acha que está demonstrando amor, não é o jeito que ele se sente amado. Isso é muito importante. Demonstrar amor do jeito que o outro recebe o amor. E é isso, né? É o amor. Por isso que entra a sinestesia, o visual e o auditivo. E aí, essa ferida começou aonde? Na barriga? Ah, pode ter começado na barriga. A mãe pode ter passado por uma rejeição com a mãe dela, sabia? Assim, ó, quando nós passamos, as emoções, elas são hereditárias. O psicológico traz emoções que vai passando de mãe para filho. Então, se a mãe dessa menina sofreu rejeição, a mãe dela foi abandonada, alguma coisa, aí é essa tristeza profunda que a criança sente. Eu atendi uma menina recentemente que a mãe não sabia, porque ela se sentia triste, só que quando a gente foi cavocar lá na gravidez, a mãe tinha passado por uma tristeza muito grande na gravidez. Seria repetição de padrão, né? Repetição de padrão. Se fosse religiosamente, falariam que seria um mal hereditário, né? Na verdade, assim, vão se repetindo padrões, né? Precisa de um se curar para vir curar todos os outros. É como se fosse o efeito dominó, né? É bem isso. E eu vou te falar que eu conheço um pouco a história dessa pessoa, que a filha tentou suicídio, e a mãe dela toma antidepressivo, que é a avó da menina, vai. A mãe da menina toma antidepressivo e a menina, agora que tenta se matar, também toma antidepressivo. É a família do antidepressivo. É a mãe, é a filha e a neta. Então, assim, enquanto um se curar, um dia eu falei, espera, precisa de um se curar para curar os outros. Então, enquanto isso não acontecer, vai adoecendo todo mundo, né? Vai. Tá, e assim, tem uma história que eu gosto de contar, que pegaram o casal de camundongo, colocaram dentro de uma caixinha para fazer experiência e colocaram neles o sentimento de medo ali junto com a essência de cereja. Toda vez que esses ratinhos sentiam o cheiro de cereja, eles corriam com medo e se escondiam. E depois de um certo tempo, passado isso, eles tiveram a ninhada deles de filhotes. E o que aconteceu? Quando eles sentiam o cheiro de cereja, eles iam lá e se escondiam com medo. Tá? Então, é de pai para filha, de geração para geração. Dizem que isso vem até 7 gerações, mas pela situação, pelo nosso sentimento aí, nós mulheres, falando de nós mulheres, esse sentimento de querer carregar a casa nas costas, o mundo nas costas, a gente sente isso ainda porque a gente pagou o dote. Nós pagamos para casar. Então, nós ainda pagamos para manter relacionamentos. Exatamente. Agora você pode responder a pergunta da Dani, né? Senão ela vai se sentir rejeitada também, né? A Dani eu conheço pessoalmente, né? A Dani a gente trabalhou junta na Montessori ainda, né? Mais uma questão. Tem um aluno de 7 anos que o sonho dele é morrer. Pais não acreditam na fala, o que fazer? Então, precisa entender aí que essa criança ela não se sente aceita do jeito que ela é, gente. É a incongruência, né? Eu te amo, mas você poderia... E é esse sentimento que a criança sente. A criança não vai sentir eu te amo, porque não é esse sentimento que ela está sentindo, entende? Ela está sentindo que gostaria que ela fosse mais calma, gostaria que ela fosse mais estudiosa. Por que ela tá? A Dani hoje é professora que ajuda as crianças, né? A professora que é reforço escolar, não é isso que você é? Então precisa entender por que essa criança está no reforço, né? Qual é a dificuldade dela? Então ela se sente já diferente aí. E os pais estão colocando ela no reforço por quê? Porque ela precisa ser o melhor em sala de aula. Os pais não se contentam com essa criança ser média. Ah, tudo bem, Rosélia, mas a gente não tem que se contentar em ser média. Até aí tudo bem, eu falo de adultos. Agora nós precisamos entender o bloqueio emocional da criança que não consegue ler, que está numa escola particular top, que está numa escola onde tem tudo o que ele precisa para estudar. Augusto Cury fala muito disso. O Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, fala disso. Nós queremos alunos que
tirem 10, mas e onde está esse emocional? A que custo essa criança está tirando 10? Né? Professora particular, então. E a Dani está falando que é difícil ressignificar tudo isso. Fácil não é. Viver não é fácil. Não é. A gente viver da melhor maneira que a gente conseguir. Porque são paradigmas que a gente precisa quebrar. Eu falo isso no relacionamento. Viver um relacionamento disfuncional é fácil? Não, não é. Restaurar é fácil? Não é. Eu falo, mas é melhor passar o difícil de restaurar e você lá na frente viver um relacionamento saudável do que viver nessas brigas, nessa disfuncionalidade uma vida toda. Então, restaurar não é fácil, não. Mas o resultado vai ser muito melhor do que viver no difícil a vida inteira. Então, na verdade, o segredo de tudo, Rose, é o querer, é a ação. O tomar a atitude de começar. Começar a querer mudar, começar a querer restaurar e mudar o relacionamento. A pessoa primeiro que precisa querer mudar a situação que ela está. Precisa da ação, precisa do fazer, precisa do querer. É um conjunto também. Não funciona só reclamar, só chorar e só falar que nada dá certo. Se você não tomar uma ação, né? Precisa tomar uma ação. Principalmente a mãe, que já vem aí de vários especialistas, muitas vezes está descrente, o remédio não deu certo, o remédio não vai dar certo mesmo, tá? Obrigada a você, Dani. Então, o remédio não vai dar certo, o diagnóstico não dá certo. Por quê? Porque isso é um trauma na vida da criança, o diagnóstico. Ele entra no estado mental de incapacidade com o diagnóstico. Eu não aceitei o diagnóstico para o meu filho. O Danilo, a professora já estava ali. Ai, mas por que você não leva ele, né? Ele vive viajando no mundo da lua. Não, isso começou na pré-escola. Eu disse, meu filho nasceu sã. Ele fez o teste do pezinho, não tinha nada. Pensei nisso. Né? Eu disse, eu não vou levar meu filho para especialista porque ele é inteligentíssimo, né? Alguma coisa que aconteceu aí. Fui ver relacionamento que não estava bem, tá? Quando eu me curei, meu filho está no primeiro ano do ensino médio e todo dia me conta alguma coisa que ele fez, que ele é top, que hoje ele estava estudando, meu Deus, ele estava estudando sobre Hitler. Então, a semana passada era sobre Sócrates e ele me conta os textos que ele está fazendo maravilhoso. E o que nós temos? Crianças diagnosticadas que tomam remédio desde 2 anos de idade, que tomam remédio desde os 6 anos de idade e que está no ensino médio aí semi-analfabeto. Está no 6º ou no 9º ano semi-analfabeto. Está no 6º ano semi-analfabeto. É isso que nós queremos? Eu disse não para o diagnóstico. Eu disse não para a medicação. Tá? E quando eu decidi pagar o preço, realmente eu paguei o preço. Mas hoje eu estou aqui ajudando outras mães. Olha que interessante que a Dani falou. Eu não tenho filhos e nem relacionamento, mas a live foi sensacional. Mas nada acontece por acaso. Ela é professora. Ela lida o tempo todo com relacionamento e com crianças. E o fato de vai dando insights de como ela lidar com as crianças e saber que tudo isso é em função de um relacionamento mal resolvido. Então, ela vai ter mais diretriz de poder lidar com as situações com as crianças. Foi ótimo, porque tá tudo ligado, né? Ela com as crianças, a professora. Acho que a live foi boa também por conta disso. Mas se relacionar não é só com o marido, é se relacionar com as pessoas. E ela se relaciona. Ela se relaciona com as crianças, com as outras professoras. O aprender a se relacionar. Quando você aprende a se relacionar com as pessoas, você se relaciona bem com todo mundo. Sim. Se relacionar, né? É isso. Pois é, gente. A inteligência emocional já tem 20 anos, tá? Desde 95. Subiu aqui para mim. Pede para ela responder minha pergunta. Eu não tenho como subir e descer. Olha aí, o nome da pessoa é Andréia. Andréia. Eles brigam muito, minha filha tem momentos de... Deixa eu ver se tem início. Olá, boa noite. Tenho 2 filhos e depois do falecimento do pai, passo por muitos momentos difíceis, né? Bruna também. Bruna perguntou se eu faço atendimento online. Faço sim, porque moro no norte de Minas. Também quero saber sobre o atendimento... Continuação da pergunta, no caso, cadê? Deixa eu voltar, gente, olha. Então, olá, tenho 2 filhos e depois do falecimento do pai, passo por muitos momentos difíceis. Eles brigam muito, minha filha tem momentos de ansiedade, volta e meia,
tá triste e tira foto do WhatsApp. Então, é 2 filhos. Nós não criamos filho e filha do mesmo jeito. O filho é nosso xodó, tá? Então, a pessoa que dava atenção para sua filha morreu. A pessoa que tratava sua filha como princesa morreu. Então, é o momento de você dar mais amor. Lembra? Sinestésico é carinho, é comidinha, é cheiro. Isso não vai fazer com que a sua filha se transforme num bebê. Vai fazer com que ela se sinta amada. Porque o sentimento da morte no inconsciente é de abandono. Tá? Ela desenvolveu aí, ela se sente inconscientemente abandonada. Então, é mais dose. Qual é a dose? Como disse a Fabi, 5 linguagens do amor. Aumenta a dose. Rosélia, mas eu já faço isso. Não faz ainda da forma direita. Por quê? Quando eu digo não faz da forma direita, é porque você está cansada. Você tem todo o direito de estar cansada. Você tem todo o direito de estar estressada. Passou por uma morte. Você também precisa de amor. Mas aqui no Mães em Conexão, a gente te dá tudo isso, tá? Elimina, ressignifica essa perda, né? Que é a morte. Do seu esposo, não sei se ainda era, mas de qualquer forma, passou por todo um trauma aí, a gente ressignifica isso, tem técnica que ressignifica o sentimento de perda muito forte, se você está sofrendo muito. Eu já fiz técnica com a mãe que perdeu o filho com 25 anos, e essa mulher, não dá para eliminar tudo, mas dá para ressignificar, dá para deixar essa mãe eliminar um pouco da dor, né? Porque ninguém merece viver uma dor de uma perda de um filho, né? E viver isso, se sentindo culpada, seja qual o sentimento que ela tenha. Então, a sua filha precisa de mais amor, precisa de mais carinho, precisa de mais olhar, precisa de mais toque, precisa assistir mais filme com ela, precisa estar mais junto dela. Porque filho é o xodó da mãe. Inconscientemente, a gente faz isso. Então é trocado, a filha é o xodó do pai, o filho é o xodó da mãe. E aí entra aquela coisa do Édipo, né? Como é o nome lá? Eu vou esquecendo, gente. Precisa me ajudar aí. A Dani tá aí. Dani, fala aí, né? Como é o não sei o que de Édipo? Cadê? Tem mais pergunta? Apareceu outra coisa aqui. Eu faço com o Rafael, ele é excelente e já passou também. Ah, então ótimo, né? Então, é isso aí. Precisa, se você já faz com o Rafael, maravilha. Então, precisa aí, ela não consegue passar com o Rafa, precisa passar aí uma sessão com o Rafa, pelo menos 1, 2, 3, porque a PNL é isso, gente, ó. Tá bom. Não tem esse negócio de, eu digo até 10, porque é o mínimo que você tem que se dar, né? 10 sessões. Na verdade, é muito importante se ressignificar. E ressignificar, às vezes, é coisas pequenas. Eu vou falar uma história, mas, assim, uma amiga minha tinha um bloqueio e o Rafael atendeu ela e ela tinha um bloqueio que ela não... Ela, como adulta, não sabia o que era. Enfim, ele fez uma... E, na verdade, ela é gordinha, sempre foi gordinha. E ela, a vida inteira, lutou com peso querendo ser magra. E ela achava que ela só ia ser feliz quando ela fosse magra. E, na verdade, ela depositava toda a felicidade dela em ser magra. Mas, na verdade, é coisa de criança que estava escondida no subconsciente dela. A importância, assim, de a gente ressignificar ou de fazer uma hipnose. Que a pessoa imagina que a hipnose é aquele negocinho que vai balangando, bam, 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 estou hipnotizada, pronto. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. E o que ela descobriu? Que quando ela era criança, ela tinha uns 5 anos, ela foi abusada. Só que ela não sabia que ela tinha sido abusada, porque ela não entendia o que era o abuso naquela... Mas como ela voltou, ela lembrou. Vou resumir assim. Então, a vida inteira, ela criou essa capa de gordura porque ela não queria ser bonita, ela não queria que as pessoas notassem, ela não queria ser uma pessoa atraente para os homens, porque ela criou esse bloqueio com 5 anos de idade. E tudo isso nas sessões, no ressignificando, fazendo hipnose, e ela se descobriu. E hoje, ela tinha autoestima no dedão do pé, dava aquelas gordas largadas, não por ser gorda, mas também não tinha autoestima, não tinha...
Hoje ela pinta o cabelo, hoje ela pinta a unha, hoje ela tem vontade de sair, porque foram várias sessões, como você disse, foram 10 sessões, ela se ressignificou. Ela, hoje ela fala pra mim, parece que eu renasci. E ela nem sabia disso, era uma coisa que estava apagada na mente dela. E hoje ela é uma outra pessoa. Ela não teve um relacionamento sério, porque na verdade acho que ela nunca quis se relacionar, não sei. Hoje ela quer ter um relacionamento. E hoje você olha, ela continua gordinha, não tá gordando, mas tá gordinha, mas ela é uma outra pessoa. Sabe você sente ela diferente, ela conversa diferente, ela não é mais aquela pessoa, ela é uma pessoa depressiva, mal-humorada, nada estava bom. Sabe que nem é aquele, oh céus, oh vida, era assim. E hoje ela não é mais. Então a importância de você ter sessões, o importante de fazer uma terapia voltada, por exemplo, especialista. Você é com criança, eu sou com relacionamento, essa é a palavra, especialista. Você tem que ir no especialista do assunto em que você está precisando... vou falar, arrumar, vai. E hoje ela se transformou. Eu sou muito feliz com a transformação dela. Então eu super indico, gente, se tem problema com criança, procura a Rose, vai aí fazer terapia, sim. Terapia não é para quem é doido, para quem é doente. Terapia é para quem é melhor. Na verdade, a terapia é para a gente lidar com quem não faz terapia. A gente tem que fazer terapia, né, Rose? Para conseguir lidar com quem não faz. Esse é o segredo. Não façam terapia, sim, o tempo todo. É muito bom. E terapeuta faz terapia. Eu também faço terapia, viu? A Rose está aí fazendo terapia em mim de filhos. Para aprender a lidar com as minhas filhas de uma maneira melhor. Então, assim, terapeuta faz terapia. A Rose hoje também é minha terapeuta. Nós estamos fazendo aí terapia aí de filhos. E minha filha tem 24 anos. E eu estou tentando aprender. Na verdade, é o que eu falei no começo, né? Lidar com as diferenças. Eu queria sempre que ela fosse uma extensão minha. Ela não é. Eu sou falante, dinâmica, ligada nos 220. Eu sou ativa. Ela é o oposto. Ela é tranquila, ela é calma, ela conversa muito pouco. Só responde o que perguntam. É de poucos amigos. Olha aí. Aí eu fico o tempo todo querendo que ela seja eu. Querendo mudar, querendo dar um chacoalhão. E, na verdade, eu não aceito que ela é diferente, tem personalidade diferente. Então, terapeuta faz terapia também. É isso aí. Eu faço terapia, gente, eu tenho vários. Eu tenho mentor espiritual, tenho mentor emocional, tenho vários mentores aí que estão comigo, tá? Porque é necessário, tá? E muitas terapias, ou muitas meditações. Tanto que eu disse para você, eu acordo 3 da manhã, porque eu entendi que ali é um horário onde é melhor o silêncio, né? Quando você vai se aprofundando aí nos estudos, você descobre que às 3 da manhã é o momento ideal de se conectar aí com a espiritualidade, com o teu eu superior, tá? Então, gente, olha, amanhã de novo a gente tem live, né? Só que aí eu estarei só. Hoje aqui a gente traz convidado de segunda-feira. A gente já está com quase 2 horas de live, né? Então, você que ficou comigo, eu agradeço muitíssimo, né? Nós agradecemos, né, Fabi? E a live fica salva, você pode compartilhar, pode marcar as mães, você pode tirar uma foto, fazer um print e colocar nos seus stories, porque nós precisamos, né? Nós precisamos aí, tem mais uma pergunta aí, tem uma mãe falando sobre a síndrome, o complexo de Édipo, né? Então, não tem segredo, tá, gente? É isso desde que mundo é mundo, que existe o complexo de Édipo, que foi aí estudado por Freud, né? Então, Freud trouxe que a menina, o primeiro homem da menina em pensamento é o pai, tá? Isso não é para você se assustar, isso não é para você ficar com mais ciúme da sua filha, porque um pai, quando ele respeita, quando ele realmente é pai, ele entende e ele dá o carinho dessa menina, ele dá o carinho para essa menina, para ela ser aí
alguém, né, para ela encontrar um homem, um príncipe que seja tão príncipe quanto ele. Se essa menina passa por conflitos, passa por situações, por traições do pai dela em relação à mãe, em relação às parceiras que ela teve, ela vai atrair um homem que tem o perfil do pai, tá? Por quê? Porque nós modelamos, e a modelagem na PNL fica enraizada no inconsciente da gente, tá? Então, primeiro sentimento, o primeiro homem é o pai, e a primeira mulher do homem é a mãe. Isso entra no inconsciente, é a mulher perfeita, porque nós trabalhamos com arquétipos. O nosso inconsciente tem pai e mãe como seres humanos perfeitos. A gente modela os pais e leva isso para a nossa vida. Por que que você não consegue? Por que que você não consegue aí... Por que que você não consegue parar de agir como a tua mãe? Você disse, eu não vou agir com meu filho, eu não vou fazer o que a minha mãe fez, e aí você acaba fazendo, porque isso está programado, tua mente está programada. Quando você quer buscar alguma coisa, uma forma de educar o teu filho, você se lembra, o teu inconsciente traz a raiz, traz aquele primeiro ensinamento, é isso. E a mãe é um arquétipo poderosíssimo e o pai são referências que a gente vai levar. Olha, eu sei que a live tá longa, gente, e tem, por exemplo, o homem, ele é um deus para a mulher. Se esse homem tratou essa menina com indiferença, ele morreu, no caso, ele abandonou a mãe e ela, então ela vai achar que Deus, nos momentos mais difíceis, também abandona ela. Então, são psicoses que a gente traz arraigado dentro de nós e que a gente precisa trabalhar isso. Por isso que a gente não se sente tão segura em pedir muitas vezes a Deus. Por isso que muitas vezes a gente não se sente merecedora das coisas que a gente projeta, que a gente pede a Deus. Ah, também eu não mereço, porque meu pai me abandonou, meu pai traía, meu pai isso, meu pai aquilo. Tá? E aí é mais profundo ainda, a gente vai nas profundezas do inconsciente arrancar isso, porque é possível mudar, a gente faz uma reprogramação mental, a mudança de mindset, que é possível aí com os decretos, com as afirmações positivas e com a hipnose, tá? Na imersão, no tratamento de choque mesmo. Eu falo muito que assim, a gente tem que trabalhar o merecimento. Não é porque sua mãe não foi feliz no casamento, que a sua irmã não foi feliz no casamento, que você não pode ser. A gente tem que ressignificar mesmo. É fazer diferente, é mudar. Você pode ser feliz, sim. E aquela história de... Tem duas coisas que falam muito. Ah, não dá certo, separa. Que não dá certo, separa, não. Não tá dando certo, vamos consertar. Aquela história... É uma coisa assim... Ah, casamento é uma instituição falida. Mentira! Tem casamento feliz, sim. Tem casamento reestruturado, sim. Tem muitas famílias felizes, estruturadas, saudáveis. E a sua também pode ser. Basta você querer. É a ação. É o vou fazer. A gente pode tudo que a gente quiser. Basta a gente querer. Né? Tirar força. Se ainda ama esse marido, dá para transformar ele no homem ideal que você gostaria de ter. É só você eliminar o modelo que foi seu pai. Sim, ou sim. o relacionamento anterior que validou o seu pai, né? Precisa eliminar isso, olha só. Tô te dando aqui segredos e mais segredos. Então, gente, amanhã às 8, Mãe no Divã Conteúdo, tá? Na quinta-feira que eu recebo convidadas, e nessa quinta-feira eu tenho imersão de novo, a imersão é pelo Zoom, se você quer pode se inscrever, o link deve estar na bio aqui, tá? Fabi, gratidão. É uma parceria que está só começando, né? Muito feliz de estar convidada aí para participar da sua live e dizer que nossos assuntos são muito conectados, porque mãe, família, marido, mulher, está tudo ligado ali. O que você precisar de mim, eu estou aqui. Se precisar de alguma coisa com alguma paciente, alguma pergunta, eu estou sempre à disposição. Quando você precisar de uma live, eu também estou aqui. E eu estou muito feliz de a gente ter essa troca aí. Muito obrigada, eu também estou muito grata e muito feliz por isso. Muito obrigada a vocês todas que ficaram, né? Muito obrigada, meninas. Então, eu tenho atendimento online, atendimento presencial. Olha, eu atendo da Espanha, da Europa, eu atendo em Londres, eu atendo na Califórnia, em Orlando, eu atendo aqui na Zona Leste, na Zona Sul, a pessoa em Bugaçu, o pessoal não veio aqui, né?
casamento padrão falido, infelizmente. Então, se tem amor, dá para restaurar, tá? Se você ama esse homem, você sente que ele te ama, aí pode falar com a Fabi aí, né, que dá para restaurar sim, ainda mais com essa força, né, aí sucesso aí. Obrigado, Marinha, né, Marinha Gonzaga, obrigada a todas vocês. Então, amanhã, Mãe no Divã A Conteúdo. Mara é minha irmã, obrigado por estar aqui até agora com a gente. Ela acorda 4 horas da manhã e ficou aqui até agora. Muito obrigado. Uhum. Então, olha, dá para, Marinha, dá para, se tiver cansada, dá para eliminar esse cansaço. Gente, olha, eu sei de técnicas que dorme 2 horas e parece que dormiu 10, tá? Você fica revigorada assim, ó, tá? Nem parece que acordei 3 horas da manhã, fiz 1 hora de oração aí e tô aqui novinha, né, em folha, tá? Gente, então, amanhã, sim, atendimento online, presencial. Tem mais perguntas, é isso? Cadê? Obrigada, você é incrível. Ah, Fabi é incrível e você também. Aí, Fabi. Tá, Andréia? Beijo. Bom, obrigado, gente. Muito feliz mesmo. E a gente se encontra. Então, amanhã, né? Faça um print. Hã? E a gente se encontra em várias outras lives. Ô, Fabi, você fez print? Não, se você quiser fazer, vamos fazer. Então vai, cadê seu sorrisão lindo, né? Já fiz, ó. Gente, faz um print da live. Coloca aí nos seus stories, né? Marca a gente, porque aqui a gente tá para trazer conteúdo mesmo. Eu não me importo de ficar 2, 3 horas com você aqui, não, tá? Ok? É porque eu tô saindo porque é cansativo para vocês, para quem vai assistir live depois. Quer dizer, hoje tá tão bom a live, né? Tá tão interessante que realmente não dá para ter cansaço. Mas geralmente a mãe tá sem tempo. Por isso que eu gosto de entregar o conteúdo. De onde fica salva? Vai ficar no meu perfil, tá? Fica salva aqui no Mães de TDAH em Conexão, tá? Então, Luciene, assim, tá? Quem printou a live e marcou a gente, pode chamar no direct e ganhar 15 minutinhos aí de uma mini sessão. O que você acha? Nossa! Show, hein? Printou! Marcou a gente lá, a gente vai repostar. E aí chama no direct, a gente vai tirar alguma dúvida, ter 15 minutinhos de conversa aí para fazer essa troca. Combinado? Uhum. E pode ser pelo WhatsApp, hein? Que eu deixei meu WhatsApp aqui na live, então, né? Tá lá. Nós estamos aí. Vamos fazer essa troca. Elas divulgando o trabalho e a gente dá um bônus. Ô, Fabi, pode esticar para 30 minutos, tá? Eu não me importo. Para mim também, tamo junto. Tá. Gente, ouviram? Faz o print da live, coloca nos seus stories, né? Marca a gente e aí você ganha aí, a gente vai repostar e vai te mandar um oi no direct convidando você para escolher aquele horário que você pode. Olha só, que mordomia, né? E colocar você aí nessa agenda, tá bom? Um beijo, Fabi. Gratidão. Um beijo, Deus abençoe. Foi maravilhoso. Gratidão, foi maravilhoso mesmo.